A nossa época padece de um esvaziamento terrível dos conceitos, dos padrões, das normas, das condutas, das festividades, das datas comemorativas, etc. e tal. Praticamente tudo está esvaziado hoje. Resta apenas uma casca. Existe um culto às cascas nos dias atuais. Uma humanidade que cultua e que cultiva cascas, que adora e idolatra cascas, né? Porque o que é a idolatria senão a adoração de cascas, que apenas tem uma aparência externa, mas não tem núcleo e não tem vida. Então é praticamente com tudo hoje assim. Praticamente com tudo é assim, os conceitos, os padrões, as normas, as condutas, as festividades, as datas comemorativas. Pensemos na Páscoa, né? Páscoa e Natal são as duas grandes festividades cristãs, né? Mas o que sobrou da essência da Páscoa? O que sobrou da essência da mensagem de Cristo? O que sobrou da sua passagem aqui pela vida terrena? Apenas uma data comercial, porque a Páscoa se tornou a grande data de vendas de chocolates, de bugigangas, de peças decorativas, etc. e tal, da mesma forma como o Natal. É triste, mas tudo acaba sendo comercializado pelos seres humanos. Tudo vira comércio. Não que o comércio seja um problema, porque as trocas comerciais fazem parte da vida. Mas o problema é quando tudo vira comércio e apenas resta a comercialização de produtos de forma vazia, como uma casca, sem núcleo, sem vida interior. Então, quando resta apenas o comércio e não mais a prática de atitudes decentes em relação às datas que são festejadas, quando sobra apenas o comércio, comprova-se que a data em si encontra-se esvaziada. Foi esvaziada. Os seres humanos não mantêm mais contato saudável e sólido com a sua origem, com a sua história, com o seu sentido e o seu significado, porque, em essência, praticamente nada mais resta da Páscoa, senão uma data, né, que é comemorada através do comércio, do presentear entre as pessoas, onde as crianças recebem chocolates desde pequenas, mas já não aprendem mais nada sobre a essência da mensagem de Cristo. Não que os adultos saibam alguma coisa da essência da mensagem de Cristo, porque já receberam informações adulteradas ao longo das gerações. O cristianismo é, na verdade, um grande mal entendido da forma como o compreendemos e entendemos nos dias atuais. O que Cristo trouxe há 2000 anos foi uma proposta de renovação da vida, onde os seres humanos deveriam passar a viver mais intuitivamente, onde deveriam despertar a sua vida interior, onde deveriam encontrar-se conscientes, autoconscientes aqui na vida terrena. Cristo trouxe o caminho para a autoconscientização, por meio de uma vida equilibrada, harmoniosa, responsável, onde as pessoas desenvolvessem a sua essência espiritual. Mas isso foi colocado de lado já há 2000 anos porque incomodava. As autoridades da época, as autoridades religiosas, notadamente os sacerdotes judeus, os fariseus, sentiram-se humilhados pela simplicidade de Cristo, que alcançava o coração das pessoas. Então, os doutos sacerdotes sentiram-se incapazes de debater com Cristo, de defrontar a riqueza da mensagem que ele trouxe. Então, o que fizeram foi
depreciar, né, a sua forma de atuação. O que promoveram foi uma verdadeira destruição da sua reputação, um assassinato da sua reputação. Desprestigiaram Cristo diante da população, colaram nele uma série de pechas, uma série de mentiras. O filho do carpinteiro, que era um iletrado, que não tinha conhecimento para falar do que falava, mas sendo que ele falava com uma habilidade muito maior do que os doutos fariseus. Então, Cristo desconstruiu a mentira dos fariseus naquela época. A mentira dos fariseus, esta que objetivava apenas poder, a manutenção de um domínio, a influência. Assim já era há 2000 anos, como é nos dias atuais. Mas nos dias atuais está pior, porque são mais religiões com diferentes tendências. A riqueza é maior nos dias atuais do que há 2000 anos, então as lutas pela riqueza são também mais atrozes, mais ácidas, efervescentes e sanguinárias. Então, se Cristo nascesse na nossa época e tivesse agora 33 anos, seria também perseguido, seria acusado, seria crucificado, talvez não numa cruz de madeira, mas promoveria uma crucificação moral, que é o assassinato da reputação, que é denigrir a imagem da pessoa diante dos demais, para que a pessoa seja desacreditada. Mas como não conseguiram desacreditar Cristo em sua época, e uma parcela da população seguia sim as suas instruções, levando-as a sério, sobrou por fim levá-lo à morte, ao assassinato, porque pregar Cristo à cruz foi um assassinato. Esta ideia de que Cristo teve que sofrer aqui na terra para salvar a humanidade é outra mentira. Cristo não precisaria ter sofrido nada, não precisaria ter sido chicoteado, espancado e pregado na cruz se as pessoas tivessem ouvido a sua palavra. Se os sacerdotes tivessem se convertido à palavra de Cristo. Só que se os sacerdotes tivessem se convertido, teriam que mudar na época suas atitudes, seus pensamentos e abrir mão do poder que foi conquistado falsamente através da manipulação, das mentiras e uma série de ações execráveis. Algo que os sacerdotes não queriam, porque na verdade não eram adoradores de Deus, mas eram idólatras que amavam o poder, a influência e o dinheiro. E a palavra de Cristo, digamos assim, ela foi uma pancada para os sacerdotes, que não souberam lidar com isso e sabiam que perderiam cada vez mais a influência, o domínio e o poder sobre os seres humanos se Cristo continuasse ali naquele lugar, fazendo o que fazia, que era justamente falar para as pessoas de forma simples, singela e objetiva e sincera. Isso sim é que abre os corações dos semelhantes quando o portador da verdade fala aquilo que toca os corações. No caso de Cristo, que era a própria verdade encarnada, que era o próprio Filho de Deus encarnado aqui na terra. E os sacerdotes não tinham como combater Cristo, senão através da morte, do assassinato, porque no embate direto, ele desconstruía esses sacerdotes com pés de barro e eles literalmente desmoronavam diante dele. E eles não queriam permitir que Cristo levasse adiante a sua mensagem, a sua proposta de vida, a sua missão. E por isso que ele foi pregado à cruz e morreu ali, assassinado por uma corja de seres humanos que não conseguiu compreender o valor da sua missão por causa da vaidade
e da arrogância. Então, essa visão de cristianismo que conhecemos, ou este cristianismo dos dias atuais, que já começou a ser construído após a morte de Cristo, tudo isso está embasado em mentiras, em projetos de poder, a manutenção do poder. Há muita inversão nisso tudo, há muita manipulação de interesses. A mensagem de Cristo, para dizer a verdade, ela foi completamente esvaziada. Resta apenas uma casca, que é cultuada e idolatrada pelos idólatras do poder, que se utilizam desta forma religiosa para manipular grandes massas. É isso. O que é o cristianismo nos dias atuais? É apenas uma forma de poder, uma forma de coesão social dentro de uma mentalidade materialista, onde se objetiva manter as pessoas nas rédeas e tirar vantagens desta submissão humana frente aos semelhantes. E a data cristã hoje, ela representa apenas comércio, porque o mundo virou um grande comércio. Um comércio político, um comércio ideológico, um comércio de datas festivas, um comércio de chocolates, de presentes, de mentiras, de enganações e por aí vai. Existe pouca verdade neste mundo materialista, neste mundo mecânico e mecanizado, onde as pessoas objetivam apenas poder e influência. E por causa disso, que as coisas, que as datas, os conceitos, as regras, os padrões, os comportamentos, tudo isso vai sendo esvaziado. Resta, por fim, apenas uma casca vazia, algo oco, que não tem sentido, que não tem vida. Olhemos o que virou a Páscoa hoje, o que virou a Sexta-feira Santa. Ao menos décadas atrás era uma data de silêncio. As pessoas ainda pensavam um pouco sobre a missão de Cristo. Talvez até de forma mecânica e convencional, porque todo mundo fazia silêncio naquele dia, então as pessoas também faziam. Os seres humanos, eles são muito imitativos, eles vão imitando, fazem o que os outros fazem. Então, como em outra época tudo era mais silencioso, as pessoas ficavam mais silenciosas, Mas ainda existia uma parcela de pessoas que cultivavam um pouco melhor a Sexta-feira Santa, como uma data de reflexão. Não que as gerações antigas fossem melhores, que as gerações atuais, mas é que tudo era mais silencioso ainda. E neste silêncio era possível promover reflexões mais profundas, porque reflexões profundas se dão em silêncio e no silêncio. E hoje, nesta vida barulhenta, nesta vida onde tudo é comércio, praticamente tudo se perde, tudo é esvaziado, tudo vira um produto a ser vendido, trocado e comercializado, objetivando lucros. Não que o lucro seja um problema, mas o problema é quando se objetiva apenas o lucro e quando, por causa do lucro, se inverte, se perverte os comportamentos, os padrões, os conceitos, as festividades. Então hoje se perverte tudo, se inverte tudo pelo lucro, em nome do lucro. Se o ser humano pode obter um lucro, ele faz as piores coisas possíveis, desculpando as suas atrocidades. Mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver, eu preciso sustentar a minha família. Então este ser humano incrédulo e impostor e corrupto, ele tem sempre uma desculpa para tudo, Tem sempre uma desculpa para tudo, sendo que é um mentiroso, porque aquele que sempre tem uma desculpa, na verdade está mentindo. Os mentirosos sempre têm desculpas. Esta é a verdade. Mas vamos pensar um pouco sobre o sentido da Páscoa, a mensagem de Cristo, o nascer de novo, o vigiar e o orar dentro de si. Ser uma pessoa intuitiva, buscar viver em harmonia com as leis espirituais.
Isso Cristo ensinou há 2000 anos, e não este cristianismo dogmático dos dias atuais, constituído por regras fixas e mortas que já não têm mais vida em si. Certo, gente? Então, uma feliz Páscoa para todos, muita paz, muita felicidade e até a próxima. Valeu, gente!